Um marco na biologia foi o monge augustiniano, o Gregor Mendel. Ele foi biólogo, botânico. Atualmente ele é considerado o pai da genética clássica. Gregor Johann Mendel nasceu em uma vila pouco conhecida chamada de Enchiza, antiga República Tcheca. Era filho único em uma família de camponeses, aprendeu a cultivar e reproduzir plantas. Mais tarde, esse conhecimento seria a pedra angular dos seus experimentos com ervilhas de jardim, as famosas ervilhas de cheiro. A família do Mendel queria colocá-lo em uma boa escola, porém as condições financeiras eram precárias. No campo, o Mendel tinha uma saúde um pouco debilitada. Ele adoecia com frequência no trabalho. Porém, no final da adolescência, o pai do Mendel sofre um acidente no trabalho, na fazenda, e fica aleijado. A partir daí, o Mendel tinha uma decisão de tomar conta do trabalho do pai, já que praticamente na época era um costume, era um hábito, os filhos darem sequência ao trabalho dos pais. Porém, o Mendel toma uma decisão que mudaria praticamente, como ele bem falou, uma mudança profética na vida dele. Ele abandona a fazenda e vai para um mosteiro. Um mosteiro augustiniano. No mosteiro, o Mendel pôde se dedicar aos seus estudos. Ele chegou, inclusive, a reforçar seus estudos em uma Universidade de Viena, onde ele estudou física, matemática, botânica e história natural. Era um hábito comum no mosteiro eles investirem nos estudos dos monges, principalmente na área das ciências naturais. O Mendel fica encarregado no mosteiro de cuidar do jardim. Nesse jardim tinha várias plantas, só que uma delas, em especial, ela foi significativa para o trabalho do Mendel. Essa planta teria sido recomendada por alguns biólogos. Ele escolheu a ervilha de cheiro, ou ervilha de jardim, por ser uma planta de ciclo reprodutivo curto. Essa planta era hermafrodita, tinha seus órgãos escondidos em suas pétalas. Isso ajudou muito o Mendel a fazer as polinizações cruzadas que ele realizava com essas plantas que apresentavam características distintas. As ervilhas geravam muitos descendentes, as plantas de ervilha geravam muitos descendentes. Isso também auxiliaria o Mendel, já como era um eficiente matemático, ele coletava essas ervilhas e contava. O Mendel viveu numa época em que a teoria que explicava as características genéticas seria a teoria da mistura, a herança da mistura. Nessa época, por exemplo, acreditavam que os filhotes, por exemplo, de um animal, eles eram uma mistura dos seus genitores. Então, através dessa mistura, os seus genitores passariam através do sangue ou até mesmo através de fluidos corporais as características que esses descendentes receberiam. Trabalhando com ervilhas, o Mendel percebeu que essas ideias elas não estavam corretas. Inclusive, o próprio Mendel, antes do trabalho com ervilha, ele chegou a ministrar aula de ciências de forma equivocada, se referindo a essa teoria da mistura. Durante o seu trabalho, o Mendel estudou as 7 características de ervilhas. Esse trabalho durou cerca de 8 anos. Então, ele teve a oportunidade de trabalhar com essas 7 características, primeiro de forma isolada, e depois estudou a transmissão dessas características em duas. O Mendel percebe que existe um padrão nas características. Ele chama algumas características dominantes e outras características de recessivas. Para o Mendel, por exemplo, a característica amarela em relação à cor da semente de ervilha era dominante sobre a verde, que ele chamaria de recessiva. Isso também ele percebeu em relação às outras 7 características. O Mendel, ao lançar suas ideias na Real Sociedade
da Áustria, ele é ignorado. Conta a história que ele foi ignorado devido aos trabalhos do Charles Darwin, que estava sendo publicado na mesma época. Praticamente o Mendel faleceu. Ele faleceu em Brno, no dia 6 de janeiro de 1884. Ele era abade do mosteiro. Após ser ignorado, o Mendel ficou um monge frustrado, se dedicou apenas ao trabalho árduo do mosteiro. Só que antes de falecer, o Mendel já acreditava que seu trabalho seria reconhecido algum dia. Então, 16 anos após a morte do Mendel, 3 botânicos, eles reconhecem o Mendel como o pai da genética clássica. Então, a genética é dividida em 2 momentos, a genética clássica do Mendel, e hoje nós temos a genética molecular. A genética molecular já tem um período após a descoberta do material genético, propriamente dito, a molécula do DNA. Mas eu considero o Mendel como um personagem ilustre na biologia.